Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. Em vigor desde 6 de julho de 2015, a Lei número 13.146, chamada de Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto das Pessoas com Deficiência, se destina a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Mas, para além da execução desses direitos, 9 anos após a assinatura da lei, nós, como sociedade, estamos realmente combatendo o capacitismo e promovendo um comportamento inclusivo? É o que nós pretendemos saber na conversa que teremos aqui com a assistente social e coordenadora do NAU, Núcleo de Acessibilidade da Univale, a Bianca Reimão. Bianca, querida, mais uma vez aqui conosco, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite, a gentileza e a parceria de sempre. Com certeza, a parceria que vai entrar numa nova etapa agora, digamos assim, né? Porque a Câmara de Vereadores agora esse ano, acho que agora em junho, você vai estar aqui conosco, junto dos servidores, que a gente vai estar fazendo mais um Qualifica CVI e você vai estar trazendo mais uma vez esse tema tão importante para a gente, que é o comportamento inclusivo. Assim, antes da gente falar exatamente o que é esse comportamento inclusivo, o que isso nos traz e como ele deve ser trabalhado, né? Eu queria saber, você assim, na tua visão, por que é importante que instituições públicas, assim como a Câmara de Vereadores, a própria Univale, a universidade, tenham essa preocupação de capacitar as pessoas contra o capacitismo e por ter um comportamento mais inclusivo com as pessoas com deficiência? Primeiro, porque eu acho que é uma sociedade que não foi trabalhada, não nos foi ensinado a viver com a diversidade, né? Se a gente for refletir que existem pessoas com deficiência desde que o mundo é mundo, por que a gente teria que parar em 2024 para ensinar um cidadão de como eu vou lidar com um colega que tem uma deficiência? A deficiência sempre existiu, mas ela foi implantada no nosso inconsciente coletivo pelo processo histórico da pessoa com deficiência, que essas pessoas poderiam ser extintas da sociedade. Nós tínhamos a primeira legislação do mundo, que é a Lei das 12 Tábuas, permitia que os pais matassem as crianças que nascessem com deficiência. Então, por algum tempo, foi legislação que essas pessoas não existissem. Em um outro período do tempo que elas tinham que ser escondidas, Tudo bem, a gente não pode mais te matar, você pode sobreviver, mas não perto de mim. Então, você tem que viver numa outra instituição segregado. E isso não acontece, a linha do tempo ela não é linear, né? Aconteceu lá e ficou lá há tempos atrás. Não, a gente vai revivendo o que a gente aprendeu na história. Então, por isso que muitas pessoas hoje ainda têm essa imaginação de que elas não devam estar no mesmo local, que elas não têm a capacidade para isso. E como você mesmo informou no começo, a Lei Brasileira de Inclusão ela é muito recente. 2015, tem 9 anos. E ela está totalmente no papel, porque a luta pela acessibilidade, que é o que mais prevê e que mobilizou, né, o movimento das pessoas com deficiência, que a acessibilidade é lei e a falta dela é crime, ainda faz com que as pessoas, além de não ter os espaços adaptados para essas pessoas entrarem, as pessoas ainda não estão preparadas para lidar com o outro. Porque por muito tempo eu não tive um colega na escola, eu não vivi, não me foi ensinado que deficiência não tem a ver com incapacidade. Então, essas pessoas precisam quebrar esses paradigmas para poder lidar com o outro de uma forma normal e dignamente, né? Então vamos começar a quebrar esses paradigmas, né? Pelo menos no que nos tange de passar a informação e no possível, a informação mais correta que seja possível. O que é, afinal, o capacitismo? Porque tem vários termos por aí, principalmente de minorias, né, de populações que são colocadas como minorias, né, que a gente já tem uma certa familiaridade a mais, como a LGBTfobia, né? Mas, por exemplo, o que é o capacitismo? O capacitismo ele não é tão falado quanto os outros tipos de preconceito, né? É um termo novo para uma coisa que já existe há muito tempo.
que é a discriminação e o preconceito em relação à pessoa com deficiência, onde você culpabiliza o outro ou já tem um preconceito dizendo que ela não vai ter capacidade apenas olhando para aquele corpo que é diferente. Então, o capacitismo parte do princípio que eu lido com a pessoa com deficiência como se ela fosse incapaz pela simples forma dela ter uma questão biológica ou sensorial. Então, exemplos práticos de capacitismo, né? Quando eu estou na rua e tem uma pessoa cega com o seu cão-guia que ele vai atravessar. Se aquele meu olhar para ele é dizendo, meu Deus, o cego vai ser atropelado, ele não consegue, eu estou sendo capacitista. Porque eu parto do princípio que o sujeito não consegue pelo simples fato dele não enxergar. Quando a gente se emociona, né, eu sempre brinco, por que a gente assiste a Olimpíadas normalmente e se emociona, chora na Paralimpíadas? Porque são atletas que às vezes não têm uma perna e estão competindo. Mas eu me emociono porque, eles são super-heróis, como que eles conseguiram? Então, assim, o capacitismo, ele trabalha muito com essa questão, que essa linha que é muito tênue entre o coitadismo e o super-heroísmo. Então, assim, é um preconceito. E precisou de um termo, Elis, porque, assim, a gente precisa nomear a violência. Porque se você não nomeia, você não consegue punir. Então, hoje, a gente sabe o que é um crime de racismo. Você falou em racismo, você mais ou menos entende o que aconteceu. E quando acontecia alguma coisa em relação à pessoa com deficiência? Porque a falta de acessibilidade, ela é muito silenciosa. Então, assim, eu neguei um acesso, mas eu não sabia. Eu neguei uma vaga na escola, mas não tenho professor, eu não... Então, isso é capacitismo e é crime. Então, a gente precisava nomear esse preconceito e essa discriminação em relação à pessoa com deficiência. E no termo capacitismo, ele engloba todos os tipos de pessoas com deficiência, seja ela física, motora, visual, auditiva. Até as deficiências ocultas, né? Que não tem o fenótipo, né? Sim, mesmo as deficiências intelectuais e aquelas que não são visíveis, como, por exemplo, o autismo. Isso, né? Que são essas ocultas que às vezes não, as pessoas têm muito... você nem parece deficiente, né? Como se a deficiência precisava ter uma marca no corpo com os fenótipos, por exemplo, da síndrome de Down, da cadeira de roda, enfim, não, é muito amplo, né? Então, o capacitismo vem para quebrar essas barreiras. Na tua resposta anterior, tu até já me adiantou, digamos assim, não uma resposta, mas introduziu um assunto que eu queria colocar, que é essa questão essa linha realmente tênue e fina que existe entre o coitadismo, coitadinho, né? Pena da pessoa e tal, com aquela outra diz assim, nossa, ele foi um exemplo de superação e não sei o quê. Quer dizer, tem que quebrar isso, tem que se enxergar as pessoas como pessoas. Esse é o comportamento inclusivo, né? Entender que a deficiência não vem como incapacidade e que talvez, em algum momento, eles quebraram, sim, algumas barreiras, mas não porque eles são super-heróis, porque para viver, porque assim, o deficiente ele não sai da casa dele e chega de paraquedas no espaço, né? Ele tem que pegar um ônibus, ele tem que andar numa calçada, ele tem que se comunicar. Então, assim, às vezes é muito difícil, mas o que é importante dizer é que a gente acredita no modelo social da deficiência, que a dificuldade, ela amplifica quando tem barreira. Então, se tem duas pessoas com a mesma deficiência e uma tem recurso de acessibilidade, ele vai fazer tudo o que todo mundo faz. Então, a gente comprova que o problema não é a deficiência, o problema é a falta de acessibilidade. E aí o capacitismo, ele tira todas essas barreiras, culpabiliza o outro por não conseguir ou culpabiliza a deficiência, né? E assim, que tipo de exemplo que tu pode nos dar prático, por exemplo, de uma situação em que a gente encara como normal, sempre foi assim, a sociedade é assim, quando, na verdade, esse é um comportamento que não é o mais adequado para incluir essas pessoas. Quando a gente nega uma vaga de emprego pelo simples fato da deficiência, quando a gente infantiliza essas pessoas, né? Teve um exemplo prático, até mesmo, acho que na conferência da pessoa com deficiência, ela foi realizada aqui na Câmara, dos direitos da pessoa com deficiência. E teve uma situação que eu não falei assim, mas eu falei, é capacitismo, mas as pessoas não se percebem, né? Para fazer o cerimonial, a gente trouxe uma mulher com síndrome de Down, para fazer a cerimonial. E não teve nenhuma pessoa, autoridade, que quando foi agradecer a mesa, levantou a menina como se
não faria isso se não fosse um outro mestre de cerimônia sem síndrome de Down. Parabéns, fulana, meu Deus, como você foi exemplar, que linda, que bom que você conseguiu, entende? Então, isso é capacitismo. Mas por quê? Por que um síndrome de Down não seria mestre de cerimônia? Então, são essas Existem várias, inclusive hoje, atores, atrizes, escritores. Ela pode fazer o que ela quiser. Então, não vai ser a síndrome de Down que vai impedir. Agora, se ela estiver vivendo num meio que negue os recursos e tenha muita barreira, é óbvio que vai ampliar a deficiência intelectual, a linguagem, a independência, a autonomia. Isso vai ter barreiras, mas não foi gerada pela deficiência, entende? Então, se você possibilita uma educação de qualidade e a gente tem uma legislação muito recente também da educação. As pessoas com deficiência, apenas em 2006, foram obrigadas a ir para a escola. Então, dá um desequilíbrio, existia, né? A título de ter um atendimento especializado, que em muitos casos é necessário, com só certeza. Que é complementar. Né? É reabilitação, né? Só que era tido, então, não, se eles chamavam, tinha outro termo, né? Especial. Uhum. Esse já era um tipo de... A linguagem também já foi era se acomodando. Capacitista, A linguagem também, ao longo do tempo, foi se adaptando melhor, né? A condição daquilo que se espera da legislação, não é isso? A terminologia ela é muito importante, porque ela também... Quem fala de algum lugar, baseado em alguma era, acreditando em alguma coisa. Então, quando eu falo aqueles termos especial, retardado, excepcional, eu estou me referindo a uma fase da história que não é legal para as pessoas com deficiência, mas é aquela fase que eu aprendi, como eu falei no começo. É o que foi implantado no meu inconsciente coletivo. Então, quando eu trabalho a terminologia e eu melhoro os termos, que são aqueles que as pessoas com deficiência querem ser chamadas, eu também evito o capacitismo. Porque ninguém é especial por ter uma deficiência. A gente também não está romantizando a deficiência, mas não dá para trabalhar nesse sentido de... remete a um momento da história que eles eram anjos de Deus, né? Alguma coisa nesse sentido. E isso que tu falaste é interessante, porque eu pego um exemplo prático, né? No caso, sempre tentei, pelo menos, ser uma pessoa bem informada, nas melhores das condições, mas existia toda uma terminologia ligada à pessoa com deficiência que parecia que queria esconder a pessoa com deficiência. Né? Antigamente era a própria APAE, minimizar, né? A deficiência, os termos pejorativos, né? A própria APAE, pais e amigos dos excepcionais. Eu não conseguia entender esse termo excepcional, né? Excepcional em que sentido, né? E aí depois foram pessoas com necessidades especiais. Aí depois passou para... PCD. PCD. Só que PCD... Também é uma sigla. É uma sigla que não diz muita coisa. É pessoa com deficiência. Não tem problema nenhum. Exatamente. E quando, acho que inclusive foi em 2015, por conta da lei, começou a se utilizar o termo específico pessoas com deficiência. Pessoa com deficiência. E até para nós, no jornalismo, a gente, quando ia escrever, tinha aquele automático, sabe? Não, vamos escrever a pessoa com necessidade. Não, é pessoa com deficiência, só isso, pessoa com deficiência. É muito medo de falar o termo, né? E assim, muitas pessoas me perguntam, mas Bianca, você está falando, porque ele é deficiente, é pessoa com deficiência, pode? Gente, a legislação de 2015, Elise, ela não nasceu num ano. Ela vem desde os movimentos da década de 80, onde muitas pessoas com deficiência lutaram para quebrar as barreiras da educação, dessas APAEs, que eram nada contra as APAEs. A minha história de crescimento e de estudo foi na APAE, foi meu primeiro emprego. Cumpre um papel 10 anos social. Atuando. Mas não é só isso, não tem mais que viver só de APAE, né? É um complemento que auxilia. Então, essas terminologias vêm com os movimentos sociais, onde desde 80 eles estão dizendo, não, a gente não é especial, a gente é cego e ponto. Pode me chamar de cego, não tem problema nenhum. Só que a gente também entende que existem aqueles termos pejorativos que às vezes a gente fala numa frase, por exemplo, numa reunião, né? Não, vamos dar uma de João sem braço. Isso é usar o diagnóstico do outro para dizer, não, eu não vou ser malandro. Ninguém quer o teu diagnóstico usado para isso. Então, a gente também tem que refletir, porque às vezes a gente fala
né? O autista vive no mundo dele, a gente não tem pernas para isso. Então, assim, são os diagnósticos das pessoas, né, que muito tempo foram estigmatizadas. É muito interessante isso que tu acabou de falar, mas tem mais pegadinhas assim, que a Bianca vai trazer para a gente no segundo bloco, e a gente vai continuar falando sobre capacitismo, né, o combate ao capacitismo, e por um comportamento que seja mais e cada vez mais inclusivo. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a Bianca Reimão, lá do Núcleo de Acessibilidade da Univale. Bianca, a gente você no finalzinho do primeiro bloco trouxe um termo, né, que é assim, não vou dar uma de João sem braço. Que às vezes é uma coisa que tá tão automática assim na cabeça da gente, porque foi internalizado isso, que a pessoa acaba não se dando conta de que ela pode sim estar sendo capacitista, usando uma expressão dessa. E tem vários outros exemplos desse tipo de comportamento internalizado que a gente tem que externalizar, né? Tem que tem que tirar isso da nossa vivência, né? As pessoas acreditam em algumas coisas, né? Eu fiz uma campanha, a gente é responsável na Univale para fazer as campanhas, né? E aí eu pedi para uma pessoa produzir um material sobre o albinismo. E aí ela me devolveu o material com umas frases assim, tipo, em alguns lugares do mundo, em algumas regiões, acreditam que ter um albino na família traz sorte. Coisas assim, entende? Que não tem mais cabimento a gente, né? O autista vive no mundo dele, você é cego, mas você desenvolveu outros sentidos. Não existe isso, né? Ele tem 40 anos, mas a idade de 5. A pessoa tem uma idade, né, que é a biológica, não existe nenhum outro exame que comprove. É porque ela foi infantilizada, não é a deficiência que causou essa infantilização, né? E também não dá para culpabilizar uma família. A gente está falando aqui de 2024, que a gente está se preparando para atender pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência hoje que têm 50, 60 anos, elas não tinham acesso a nada. E essas mães também tinham medo de colocar em instituições. E também, na maioria das vezes, não tinham vagas. Então, é normal essa infantilização, é normal esse desequilíbrio hoje no mercado de trabalho. Não é porque as pessoas com deficiência não conseguem, né? As cotas não são para os deficientes. A cota é para o empregador, que acredita todo nesse movimento da história que ele não tem a capacidade para fazer aquela atividade. E, assim, você tocou num ponto chave, que é a execução de parte da lei, né? Da lei do Estatuto do Deficiente, da pessoa com deficiência, que é exatamente essa questão das cotas para empregadores, das cotas em concursos públicos, e também, assim, o que realmente melhorou em termos de acessibilidade nas cidades, em cobrar que essas políticas aconteçam de 2015 para cá. Você acha que melhorou com a implantação da lei? Com a implantação da lei, eu acho que a legislação por si, ela não faz as coisas. A gente precisa de pessoas engajadas para que saia do papel, né? Para o direito, porque a lei é uma coisa, agora garantir o direito é outra. Eu acho que no município de Itajaí, a gente construiu uma maturidade também com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um órgão responsável também de cobrar a efetividade da lei. E entender e fazer com que as secretarias, que os órgãos municipais entendam que muitos lugares a gente iniciou esse processo de organizar a estrutura da acessibilidade na cidade com a Volvo. A Volvo é um evento internacional que chegou e montou
ali na antiga Marejada, né, e o seu espaço. E a gente foi fiscalizar, tá tudo acessível? Tá, tem rampa para o cadeirante, no banheiro, enfim. Quando a gente entrou no banheiro, a porta ela fechava para dentro. A saboneteira era em cima. Então, assim, muitas pessoas formadas em engenharia, arquitetura, eles não têm instrução em relação ao que é acessibilidade, muito menos do que a pessoa com deficiência. Então, você colocou uma rampa, você acha que está garantida a inclusão. Não, mas ele vai lavar a mão como? Como é que o cadeirante vai fechar a porta para ele? Então, o olhar para a acessibilidade ele tem que ser muito amplo. Só que também não dá para a gente esperar, eu brinco sempre que... de uma hora para outra, por um toque de mágica, já se tudo eu fosse acho que é o regularizado. contrário, Elise. Eu acho que não dá para esperar assim, eu não sabia, eu não tenho conhecimento. Porque eu brinco que a inclusão, a acessibilidade, ela é sempre aquela coisa, na volta eu compro. E nunca mais volta. Porque você vai falar com algum secretário, olha, a tua festa não tinha acessibilidade. Poxa, eu não sabia, ano que vem. Não tinha um intérprete naquela festa. Não sabia que eles iam. No ano que vem a gente garante, entende? Então, quem trabalha com inclusão é muito cansativo. Porque é um desgaste de energia, você tem que gastar energia provando que essas pessoas têm o direito de estar ali e cobrando acessibilidade num olhar mais amplo que ninguém tem. E, bom, então agora você também tocou num assunto, quer dizer... na volta eu compro, tipo, no meu próximo evento vai estar adequado. Se a lei existe, é lógico, é aquela história, ninguém pode deixar de fazer aquilo que está na lei por desconhecimento da lei, né? Tem que conhecer a lei já existe, ela já está aí há 9 anos, então ela teria que ser melhor conhecida, pelo menos, por quem conduz as políticas públicas, que no caso os governantes, os governos, as administrações. A Câmara de Vereadores aqui, ela tem passado por muitas adequações e a gente ainda está longe de ter uma perfeição em acessibilidade, né? Mas e como é que está a nossa cidade? Vamos falar aqui do nosso cantinho aqui, que é Itajaí. Já melhorou ou ainda é muito desgastante pedir, por exemplo, calçadas adequadas? Não, isso a gente melhorou muito, tá? A gente tem uma representatividade no Conselho de uma arquiteta da Secretaria de Urbanismo e Habitação e exclusivamente a gente está ao lado dela, o Comadef, elaborando a lei de calçadas que vai passar até agosto aqui na Câmara. Então, a gente fez várias visitas com várias pessoas com deficiência em vários espaços da cidade. A gente tem uma rota acessível, que a gente chama, porque a gente também não é utópico, a gente não vai consertar todos os bairros. Então, a gente pegou essa rota acessível de mais fluxo de pessoas, hospitais, escolas, pontos estratégicos da cidade. Então, a gente fez visitas com cadeirantes, com pessoas cegas, fizemos todo o apoio da reestruturação da Hercílio Luz, foi com o aval do Comadef. Então, é uma secretaria que também abraça a causa e quer entender, porque às vezes o arquiteto, ele não entende da acessibilidade, ele entende da obra. E a gente também tem que ir contra o mercado, que quer um prédio bonito e não acessível, né? A rampa fica muito feia, então assim, eu prefiro escada, que eu coloco isso, eu coloco aquilo. Então, a gente também tem que partir desse princípio da fiscalização das obras já existentes. Então, a gente tem uma pegada mesmo a gente tem no Conselho uma comissão de acessibilidade e mobilidade urbana. E aí perpassa o transporte público, a gente passou por toda essa licitação do transporte, a gente acompanha as denúncias, a fiscalização. Então, isso a Marejada nos abriu a porta também para o turismo. Nós ganhamos prêmios, né, internacional sobre a festa mais acessível do estado de Santa Catarina. A gente organizou com acessibilidade, sem muito dinheiro, uma festa para vinha 45 mil pessoas no dia. Então, a gente provou, não tem desculpa, eu não tenho dinheiro para fazer. Às vezes, você não precisa de um recurso financeiro. É uma estrutura que você mexe na festa e você consegue garantir a acessibilidade. É que como as pessoas não têm o conhecimento do que é acessível, é o braille, é a rampa, não. Hoje, o cego tem a internet, tem o celular na mão dele, vamos fazer cardápio, audiodescrição. Então, assim, é informar que às vezes não custa nada. Então, assim, eu brinco que na volta eu compro porque eu não quero comprar. Entende? Eu sei que o produto está ali. Mas não vai um surdo. Eu e o presidente do conselho, o Rodrigo Lima, a gente já escutou de algumas secretarias. Mas eu vou chamar o intérprete para ir 2 surdos. Ele tem o direito de se comunicar, pode ter...
Quando você vai colocar um dia, vai 2, no outro dia vai 30. Eles sabem que você vai garantir, né? Eu não faço uma festa sem extintor de incêndio. É obrigatório. Por que eu tenho que fazer sem intérprete? Que também é obrigatório. Exatamente. Pois assim, pelo número de prédios que se incendeiam, ninguém teria, prédio nenhum teria sistema contra incêndio. Exatamente. Né? É bem mesmo como você fala, assim, mas e o desconhecimento da lei ainda é grande, mesmo por quem teria já a obrigação prévia de ter esse conhecimento. Porque eu estou te perguntando isso porque eu até lembrei de uma outra entrevista que eu fiz, eu só não me lembro, era um cego, ele estava com o cão-guia, e ele falou que teve uma vez que ele pega o ônibus, né, e o ônibus parou muito distante da plataforma, quer dizer, inviabilizando, colocando em risco, inclusive, o animal dele, que não, né, chegou ali, viu uma barreira, quer dizer, que não dava para pular, porque se ele fosse pular, o cego iria cair da plataforma. E muitas vezes as empresas, mesmo de quem tem um serviço, que presta um serviço público ao público, não se prepara para preparar o seu corpo técnico para fazer aquilo que deve ser feito, as coisas do jeito que devem ser feitas, né? Eu acho que isso se chama acessibilidade atitudinal, que está previsto na lei. As nossas atitudes também são acessibilidades. Então, existem duas coisas. A gente também não pode dizer, é apenas em 2015, mas antes da LBI, eu tinha as ABNTs, eu já tinha a lei de acessibilidade. Então, no nosso país, a gente tem as normas que dizem o centímetro correto para passar a cadeira de roda. Então, tem acessibilidade, eu quero construir um hotel, ele te dá de um quarto o que precisa, de um transporte, então tá aí, para todo mundo conhecer. E existe uma outra situação, que inclusive do ônibus aconteceu um acidente muito grave, o nosso amigo Bruno perdeu o cão-guia porque o motorista fechou ele na porta, o cachorro faleceu. Isso, tu vê, essa entrevista acho que eu fiz, se eu não me engano, foi o ano passado. E esse cego que veio, ele falou exatamente isso, ele me deu esse exemplo, assim, não fosse o cão ter parado porque viu que a distância não estava adequada para que houvesse o entrar no ônibus, eu teria caído, ele teria caído, né? Mas aí tu vem me dizer que já aconteceu, né? Quer dizer, mesmo com todo esse caso, ainda continua acontecendo dos motoristas não pararem no correto. Não tem lei que garante. Porque daí é da pessoa, entende? O que o cego está fazendo ali no ponto? Como é que ele vai para casa? Por que não está tocando violão ali na esquina, sabe? A gente tem essa mania. Então, nós fizemos o Comadef com essa nova empresa de ônibus, a gente foi convidada, a gente formou todos os motoristas. Sobre, né? Ninguém pode dizer que não sabia. E esse é um ponto importante, porque às vezes assim, a gente está tão acostumado a ter certas atitudes que encara como normal, quando na verdade ela está contrariando a lei, né? Sim, e põe no risco uma pessoa, né? E por isso que é importante também fazer essas formações como a Câmara está trazendo aqui para os seus servidores, né? Então, a gente tem um tempinho ainda, eu queria ver contigo um pouquinho mais dessa questão de como que se dá isso na universidade. Porque tu falaste até assim, hoje você pega qualquer manual de arquitetura e tal, você tem todas as medidas, está tudo lá, está tudo certinho de como tem que fazer. E mesmo assim ainda sai profissional, às vezes sai profissional, espero que da Univale não saia. Não, vocês têm lá dentro da Univale, além de ter o NAU, que é o Núcleo de Acessibilidade, que atende basicamente os alunos e quem vai lá, né? É isso? Os alunos matriculados na graduação que comprovem alguma deficiência. Sim. Mas, além disso, sabe-se nas grades dos cursos, seja de arquitetura e urbanismo, de design, de interiores, seja do que for, se tem uma cadeira específica para que o olhar já desde antes de ele ser formado, já tem esse olhar diferenciado, assim, não, já tenho que olhar e já tenho que pensar na acessibilidade.
A gente sempre estimula para que isso aconteça, né? Teria que ter uma reforma na grade, né, curricular de todos os cursos para que fosse uma cadeira mesmo. Às vezes eles passam bem brevemente. Por exemplo, a gente foi convidado por uma professora do direito que é bem engajada, a gente foi dar, enquanto NAU, foi dar uma aula para os acadêmicos sobre, porque tem a legislação especial, então ela escolheu o direito da pessoa com deficiência. Mas é uma aula, é uma palestra, então aquele aluno que desperta para aquilo, ele vai se aprofundar, né? A engenharia, eu acredito que tem as normas da BNT, que fala é importante, a acessibilidade, mas se eu não toco o outro com uma sensibilização, se eu não convivo com um deficiente, se eu não trago um deficiente para dizer que fica muito na legislação, né? Então, assim, a gente teria que ter mais prática com pessoas com deficiência para que estimular que esses acadêmicos também tenham interesse na área. E fora isso, a NAU hoje atua de que forma? Assim? Que tipo de assistência que vocês dão? Hoje a gente auxilia 560 acadêmicos da Univale. 560? 500 que declararam ter deficiência, porque nem todos são obrigados a declarar. E desses 560, a gente acompanha ofertando recursos de acessibilidade para o seu curso. Então, a gente tem desde TDAH, autismo, deficiente físico, cego, surdo, deficiente auditivo, intelectual. Então, a gente negocia com o acadêmico, com a sua coordenação e com o seu professor, quais os recursos de acessibilidade para ele ter um semestre de qualidade. Tá bom. E no terceiro bloco, aí a gente vai falar mais exatamente o que se espera de um comportamento inclusivo, tá? A gente vai dar diquinhas aqui também, porque a Bianca é especialista nisso. Só um minutinho, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a Bianca Reimão, assistente social do Núcleo de Acessibilidade da Univale, você é coordenadora lá também, né? Bianca, comportamento inclusivo, né? Eu lembro, acho que até já comentei isso com você, não sei se foi no intervalo ou não, que durante o Qualifica do ano passado, né, você trouxe para a gente, assim, uma série de situações, né? Tipo, não adianta querer sair ajudando as pessoas por aí, assim, sem saber se a pessoa precisa de ajuda, em primeiro lugar, né? Então, assim, tem uma série de coisas, por exemplo, pedir permissão para a pessoa para tocá-la, no caso, para pegar no braço, se for o caso de um cego, né? Que outras dicas importantes tu pode dar para a gente realmente internalizar certos comportamentos, os comportamentos que seja realmente inclusivo? Eu acho que a gente tem que partir do princípio, acreditar no processo de inclusão, saber as terminologias, né, corretas, como a gente já comentou aqui, acreditar que essas pessoas têm a capacidade, estão no direito de estar ocupando os espaços. Então, não me espantar, né, se uma pessoa com deficiência vem pedir emprego. Eu acho que aqui na Câmara vocês trabalham muito essa questão porque o próprio presidente tem uma deficiência. Então, já quebra algumas barreiras, né, de incapacidade que a história nos trouxe. Então, é acreditar que eu tenho direito. E eu sempre brinco que a inclusão ela vai do aspecto emocional ao legal. O emocional, eu vou lidar com o outro, eu vou ter um comportamento com o outro conforme aquilo que eu aprendi. Então, se eu tive uma família que ensinou que eles eram retardados, que não é para eu conviver, coitadinhos, a minha postura vai ser essa. E aí, o meu processo de inclusão nos espaços que eu ocupo vai ser assim com o outro. E ela vai do aspecto legal, porque eu gostando ou não, eu aprendendo ou não, é lei e acabou. Eu tenho que aceitar. Eu gostando ou não. Eu gostando ou não que as pessoas com deficiência estão ocupando os espaços, entendeu? É problema meu. Eu tenho que aceitar porque é lei. Então, primeiro eu quebro esse paradigma deles não estarem capacitados para ter nesses espaços. Acreditar que as pessoas elas têm direito de fazer o que elas querem, não importa a forma dela vir no mundo.
Ela pode andar, não escutar, se rastejar, estar na cadeira, ela tem que fazer a mesma coisa que eu faço. E isso não pode me incomodar, porque quando isso me incomoda, eu não estou sendo inclusiva, eu estou aceitando. Eu te aceito, mas aquilo não... Então, assim, quebrar paradigma de inclusão é realmente aquele exemplo que eu dei. É eu ver uma pessoa empoderada com deficiência e está tudo bem, aquilo não me emociona. Eu ver uma síndrome de Down como mestre de cerimônia, é uma menina ali, entende? Então, é quebrar essas emoções que às vezes a gente tem de tratar como coitadismo e tentar entender um pouquinho de cada deficiência, né? Porque às vezes a gente tem aquela outra frase, né? Vou gritar contigo, tá gritando por quê? Eu não sou surdo? Como se adiantasse gritar com o surdo também, né? não iria adiantar. Então, é saber como que eu vou me agir, né? Principalmente as pessoas que atendem nos órgãos públicos. Se chegar uma pessoa surda para eu atender, o que eu faço? Então, hoje não precisa você se desestabilizar, né? Tem formas que a gente vai trabalhar bastante dinâmicas aqui nessa capacitação. Como que eu vou atender esse surdo? Eu posso escrever, eu posso falar mímica? O cego, eu toco nele, eu já pego ele, já vou te levar. A audiodescrição é muito importante, né? Hoje aqui a gente tem o Felipe fazendo a interpretação para a comunidade surda. Não sei se ele já passou o meu sinal, que eu tenho um sinal. Então, assim, a gente está garantindo, mas e se tiver uma pessoa cega me assistindo? Então, eu tenho que dizer, olha, eu sou Bianca, cabelo preto, liso, comprido, estou sentada, o estúdio é assim, a minha camisa é azul. Então, essas coisas básicas que a gente tem que garantir, que são comportamentos inclusivos, por quê? Porque o cidadão tem direito de se sentir incluso naquele espaço. Então, já pensou você chegar para ser atendida num lugar, não enxergar e não saber quem é o outro que está te atendendo? Então, faz parte de um comportamento teu inclusivo garantir que aquele sujeito se sinta mais acolhido, né? E assim, quais são os erros ou as manias mais frequentes e que a gente deve evitar, por exemplo, para as pessoas cegas ou de baixa visão? Assim, a descrição do local é imprescindível, né? E quando você chegar, você sempre vai falar... primeiro tem que ver que contexto que essa pessoa está, né? Por exemplo, às vezes pode ocorrer de um cego estar na rua e ele ter se perdido, porque não é o bairro dele, ele veio procurar um endereço. Tem alguns cegos que perderam a visão, então às vezes ele tem memória do local, eles conseguem se organizar. Tem um exemplo que eu sempre dou, que na Univale a gente tinha um acadêmico cego, que morava na frente da Univale e ele tinha uma cão-guia. E todo dia ele chegava normalmente e eu sempre observava ele no semáforo, ele parado com a cachorra e a população da calçada que passava ao lado desesperada, quase tocando nele. Tipo assim, e o cachorro só olhava para o lado e dizia, o que esses malucos... Porque assim, ele vai atravessar, ele está com recurso de acessibilidade. Então assim, quer uma ajuda? Né? Vou te pegar, vou te atravessar, vou te levar... Não, você não sabe para onde ele quer ir. Então, assim, você precisa de ajuda? Não preciso. Ok. Se eu fico bravo que ele diz que não, eu sou capacitista, porque eu acho que ele não tem condição de fazer aquilo. Sim. E se ele diz, preciso de ajuda, como eu posso te ajudar? Porque às vezes uma pessoa de cadeira de roda caiu e a forma que você vai pegar ela, você vai lesionar muito mais a coluna dela. Eu me lembro quando tu colocaste exatamente esse exemplo, para mim ficou assim daquela palestra que tivemos no ano passado. Não chega lá e sai empurrando a cadeira ou pegando a pessoa e colocando de volta, né? Exatamente. Porque você pode machucá-la ou às vezes simplesmente ela não precisa da tua ajuda para se reposicionar. Uhum. Às vezes não precisa, né? E então, são extensões do corpo, né? A bengala, a cadeira de roda, a muleta é a extensão do corpo. Ninguém toca no corpo do outro sem pedir permissão, né? Então, sempre não deveria, pelo menos. Não deveria, né? E é sempre muito gentil a gente se autodescrever para um cego. A gente tem um grupo de amigos, um funcionário cego. Como é que é a comunicação no WhatsApp? Será que eu estou descrevendo as imagens, né? A gente às vezes tem mania, estou mandando aqui no grupo a foto de ontem. O que tem nessa foto? Ele tem o direito de saber o que tem naquela imagem. Fazer minimamente uma descrição. Então, são comportamentos mínimos que às vezes garantem um recurso para ele viver normalmente como nós. Antigamente aqui na Câmara de Vereadores, no nosso site, sempre tem lá, né, as fotos e tem a descrição do que tem na foto, né?
O programa, antigamente, a gente era chamado de Para Cego Ver. Aí depois, acho que foi por intermédio até do nosso presidente, que ele falou, não, é para todos verem. Então, mudamos o nome do programa para todos verem, né? Que aí tem toda a descrição do que tem na foto, né? Uma descrição da foto mesmo. Eu achei muito interessante quando você coloca essa questão da nomenclatura, porque às vezes é muito importante, né? Uma coisa assim, esse aqui é só para o cego ver. Não, é para todos verem, porque você já está vendo, você como vidente, você vê já normal com seus olhos, o outro, ele vai ter a noção pela descrição que você está fazendo. Então, é para todos verem. E quando a gente fala é para todos verem, eu incluo quem não tem deficiência nessa causa. Porque, assim, eu sempre, quando eu vou fazer uma entrevista, dar uma palestra, eu sempre gosto de ressaltar, eu não tenho deficiência, mas eu não estou falando por eles. Eu estou na causa há 20 anos e eu luto pela inclusão porque eu acredito nela, não estou falando pelas pessoas com deficiência. Então, quando você inclui todos, todo mundo passa a ter um olhar ampliado para a acessibilidade. Porque daí, muitas vezes, eu só tenho se eu quebrei uma perna, daí é que eu percebo como aquela vaga prioritária é importante. Porque se eu não vivenciei, eu não tenho esse tato para lidar com a inclusão. E o Rodrigo Lima, que é o presidente do Comadef, que ele sempre, as pessoas falam, ele tem deficiência, né, que ele é cego, e ele sempre busca muito minha ajuda. E muitas pessoas não gostam disso. Você é o presidente, você é cego, né? Eu já fui presidente do conselho e já escutei muito. Você não tem deficiência, está à frente disso. E o Rodrigo fala, existe um movimento no Brasil das pessoas com deficiência chamado Nada de Nós Sem Nós. E o Rodrigo, ele fala, nada de nós sem todos nós. O olhar da acessibilidade na inclusão, ela tem que ser vista por todos, não só por quem... A gente tem que quebrar a bolha, não dá só pelas pessoas com deficiência lutarem. Porque daí, quando eu vejo, tem muito mais força quando eu brigo com um sujeito que parou numa vaga do que vinha um cadeirante. Porque a gente tem essa mania, aí eu me mimizento, o chato já está brigando. Quando a minha fala diz, não... Sabe aquela, quando você está num grupo de amigos e alguém faz uma piada racista, mas você não é preta e você fala... Não é legal? Choca muito mais porque é uma branca falando. Entende? Então, assim, eu não tenho deficiência, eu construo muito mais impacto. Então, é para todos nós, é para todos nós. Com certeza. E assim, como fazer para que cada vez mais a gente tenha um comportamento inclusivo? Porque isso tem que ser um trabalho... Assim como essa lei maravilhosa, né, ela não se construiu de um momento para o outro. Será que esperamos que trabalhamos para isso, né, para que um dia tenhamos vencido essa etapa de realmente o natural, o normal seja sempre a inclusão de todo mundo sem um olhar diferenciado, né? Estamos muito longe disso ainda. O que você acha? Eu acho que em alguns aspectos melhorou bastante, alguns a gente tem que evoluir, principalmente a educação, né? A gente tem muita dificuldade ainda de entender ali algumas abordagens de crianças com deficiência, mas eu acho que é rotina, é conscientização e é colocar na agenda esse tema, com entendimento e com o empenho da gestão. Não adianta os funcionários, a gestão ela tem que ser uma causa de todos. Então, assim, é colocar na agenda, é só comprar de fornecedores que são acessíveis, é fazer treinamento mensal, campanhas, formações. Aos poucos, a gente vai jogando a sementinha da inclusão. Por exemplo, eu fiz uma fala aqui e te despertou para algumas coisas durante um ano. Talvez você não tivesse pensado nisso se eu não tivesse vindo aqui. Com certeza de olhar para uma calçada, de ver um espaço acessível, de repensar a minha terminologia, de repensar o meu comportamento com o outro. Então, acho que é formação constante e manter esse tema na agenda. E isso de forma geral, não apenas os órgãos públicos, mas acho que tem que ser capitaneado pelos órgãos públicos, né? Sim. Porque é aquela história, se eu quero cobrar que uma lei seja cumprida, eu primeiro tenho que cumpri-la, né? E denúncia, né? As denúncias têm que funcionar, né? Eu sempre digo, faz denúncia, chama a TV, entende? Vamos movimentar a cidade, as pessoas com deficiência, em algum momento
né? A gente conserta aquela calçada, conserta aquele espaço, tem que ter denúncia. A gente recebe algumas denúncias no Comadef, assim, mas como nós somos voluntários, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue tudo. Mas é um movimento de pessoas unidas que vão fazer a diferença. O Comadef faz reuniões onde e quando? Nós fazemos na terceira quarta-feira do mês, na Secretaria de Assistência Social, às 14 horas. Às 14 horas na Secretaria de Assistência Social. Isso, que a gente legalmente está na pasta da assistência. Tá, é toda... Terceira quarta. Terceira quarta. Então, no caso, terá agora nessa... Não, foi nessa semana. Foi a semana passada. Uhum. Tá. E, além disso, existe um telefone geral para denúncias, né? O Disque Denúncia é o 180? Não, a gente recebe as denúncias formalmente via o e-mail do Comadef. comadef.itajaí@gmail.com. Ou nas redes com i no final. Comadef.itajaí@gmail.com ou nas redes sociais do Comadef, Instagram Comadef e o Facebook Comadef Itajaí. Aí pode chamar no particular e fazer as denúncias. A denúncia para nós tem que ser nominada, né? Mas se a pessoa não quiser para o órgão que ela está denunciando, vai oculto. Só para a gente saber quem está denunciando também, para a gente não, né? Que tem um nome, tem um local, enfim. Mas a gente sempre dá um retorno do que a gente conseguiu. Bom, isso. Nós nos encontraremos, né? Pelo menos nós aqui da TV e o pessoal da Câmara com a Bianca novamente na segunda quinzena agora de junho. E esperamos que na próxima vez que eu for te entrevistar sobre o mesmo tema, eu já saiba um pouco mais. Com certeza, fico feliz. Obrigada, querida. Eu que agradeço, até junho. Obrigada. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui na TV Câmara, canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores, nossas redes sociais pelo @Câmara Itajaí. E por enquanto, muito obrigada e nos vemos no próximo Câmara Aberta. E não se esqueça, faça boa informação circular. Até o próximo.